Olá, essa é a aula número 6 de cálculo diferencial integral 3 e equações diferenciais ordinárias. Vamos começar. Começaremos com um lembrete de EDOs lineares. O que foi definido na aula 2 como uma EDO linear? Com incógnita y de x. Uma EDO que tem esse seguinte cara, a derivada dela, primeira, mais uma função de x que a gente chama de p, vezes a incógnita, igual a uma outra função de x. Encontrar o p e encontrar o q é fundamental para você resolver essa EDO linear. A maneira que foi feita, uma das maneiras, inclusive, né? Porque o professor Kleber apresentou mais de uma das maneiras de se fazer é através do fator integrante μ de x, onde você vem e calcula μ de x como sendo e elevado à integral do p de x. Claro, quando você fizer a integral do p de x, vai aparecer alguma função mais uma constante, ou seja, uma infinidade de possibilidades. Você só precisa de um fator integrante, então na prática você vai sempre considerar a constantezinha que você vai encontrar em cima como sendo zero. Após você encontrar o μ, a solução da EDO linear é dada da seguinte forma: y igual a 1 sobre o fator integrante, multiplicando o resultado da integral do μ vezes q, do fator integrante vezes o q. Nesse pedaço aí, tem esse mais c aí, para você não ignorá-lo. Mas na prática, isso aparece depois que você resolve essa integral aí do μ vezes q. Multiplicando aí uma coisa por outra, você encontra a solução da EDO linear. Ela é sempre explícita, y igual a uma determinada função de x. Bom, o que nós temos para a aula número 6? Nós temos equações que serão redutíveis a uma EDO linear. A gente vai fazer alguma substituição e ela vai cair numa EDO linear. E a primeira que nós vamos estudar hoje é a equação diferencial de Bernoulli, que vem a ser uma equação diferencial de Bernoulli. É uma equação que, quando eu considerar a incógnita dela como sendo y de x, ela tem o seguinte formato: y' mais p de x vezes y igual a q de x vezes y elevado a n. Você pode dizer assim: nossa, parece muito com a EDO linear. Correto. Qual é a diferença? É que onde tem o q de x, aparece uma potência da incógnita y. Esse expoente aí não pode ser nem 0 e nem 1, porque se for 0, y elevado a 0 é 1, vai cair na EDO linear. E se n for 1, eu passo isso para o membro esquerdo e também continuo com a EDO linear, ou até mesmo uma EDO de variáveis separáveis. Então, a gente vai sempre trabalhar com esse expoente do n sendo qualquer número real, mas nem sendo 0, nem sendo 1. Exemplo: y' mais xy igual a xy ao cubo. Neste exemplo aí, o meu p é x, porque o p é o que acompanha a incógnita y, e você vê lá depois do igual que você tem o q como sendo x e você tem o y elevado a n. No caso aí o n é 3. Segundo exemplo. Este segundo exemplo aí, aparentemente, ele fica meio confuso. Por quê? Porque no iniciozinho dele, você não tem um y' isolado. Isolado quer dizer nenhuma coisa multiplicando ele. Não chega a ficar isolado no membro esquerdo. Você não tem ele apenas
y' apenas. Você tem um x vezes y'. Quando acontecer qualquer coisa multiplicando esse y', a gente faz o quê? A gente divide toda a equação, os dois membros da equação, por essa coisa. No caso aí, é o x. Eu vou dividir os dois membros por x, para que você veja que ela tem um formato mais agradável depois que você faz isso. Dividindo os dois lados por x, o primeiro membro fica só y', o segundo membro fica 4 sobre xy e o terceiro membro, 64x elevado a 4x4 raiz de y. Agora sim, eu enxergo com clareza minha equação de Bernoulli. Quem é o meu P de x? É aquilo que está multiplicando a incógnita y. Quem é? 4 sobre x. Quem é o meu Q de x? 64x elevado a 4x4. E quem é o meu n? Veja que aí raiz quadrada de y é a mesma coisa que y elevado a meio. Então, no caso aí, o n é meio. Então, eu falei para você que n pode ser qualquer número real, exceto 0, 1. Não falei que tinha que ser inteiro. Então, pode ser fracionário, tá bom? Pode ser negativo, não tem problema nenhum. E aí a pergunta que não quer se calar. Como resolver uma EDO de Bernoulli que tenha a cara que eu dei para vocês? Y' mais P de xy igual a Q de xy elevado a n. Vamos resolver através de uma substituição, de uma mudança de variáveis. Eu vou mudar a variável y para uma nova variável e com essa nova variável nós vamos cair numa EDO de um tipo que a gente já conhece a maneira de resolver. Então, a substituição que nós iremos fazer é a seguinte. Nós vamos chamar de z de x, poderia chamar de qualquer letra, estou escolhendo a letra z, como sendo a incógnita y elevado a 1 menos o valor do n que aparece na equação de Bernoulli. Bom, então, se o n for 4, então vai aparecer y elevado a 1 menos 4, que é menos 3. Se o n for 10, y elevado a 1 menos 10, que é menos 9. E assim por diante. Ora, se vai fazer essa substituição, a seguir você vai achar quem é a derivada de z. Quem é z'? Derivar z' vai ser igual a derivar o que está do lado direito. E derivar o que está do lado direito é uma questão de derivada de uma função y de x elevada ao expoente 1 menos n. Então, o 1 menos n vem para frente multiplicando. O expoente subtrai uma unidade dele. Então, 1 menos n subtraindo uma unidade fica apenas menos n. Mas eu não posso esquecer da regra da cadeia que diz vezes a derivada da função que está na base. Então, quem é que está na base? Já que é uma potência, é y de x elevado a 1 menos n, então vezes a derivada da base, que é y' de x. Então, quando você fizer essa substituição, você terá que calcular a derivada do z. O que a gente faz com isso? Muito bem. Você vai pegar agora, preste atenção, você vai pegar agora a sua equação de Bernoulli e vai fazer uma multiplicação. Você vai multiplicar os dois membros por alguma coisa. Que coisa? Eu vou voltar o slide para que você veja. O meu objetivo nessa multiplicação que eu vou fazer é forçar que apareça z'. Quem é z'? 1 menos n, y elevado a menos n, vezes y'. Então, grava aí. 1 menos n, y elevado a menos n, vezes y'. Nós vamos multiplicar, então, toda a equação de Bernoulli, y' mais py igual a qy elevado a n, por 1 menos n, y elevado a menos n. Por que, professor? Voltar ao slide para que você enxergue. O meu objetivo
é fazer aparecer no lugar de Y' na EDO, o Z'. Mas para fazer aparecer Z' é preciso que tenha 1 menos N, Y elevado a menos N, vezes Y'. Estou ignorando aí o parênteses com X dentro, que a gente na EDO não usa isso, só quando vai substituir a solução. Tá bom? Então, quando aparecer 1 menos N, Y elevado a menos N, vezes Y', isso vira Z'. Assim sendo, é por isso que eu vou pegar toda a equação, senão eu altero, né? Eu não posso multiplicar só um termo, então eu tenho que multiplicar todos os termos da equação por 1 menos N, Y elevado a menos N. Porque aí o primeiro termo passará a ser o que vai ser o meu Z'. Então, fazendo essa multiplicação em todos os termos, eu vou dar uma olhadinha primeiro no segundo membro. O que aconteceu? O que vai acontecer com o segundo membro? Olha aí o que está depois do igual. 1 menos N, Y elevado a menos N, vezes Q, vezes Y elevado a N. O probleminha aí, ou a solução, depende de como você enxerga, Y elevado a menos N vezes Y elevado a N, produto de potência de mesma base, conservo a base, somos expoentes. Quando eu somo os expoentes, vai ficar Y elevado a zero, que é 1. Então, essa segunda parte aí, o segundo membro, vai dar somente 1 menos N vezes Q de X. Então, no primeiro membro, eu ainda não mexi em nada, só fiz multiplicar tudo por 1 menos N, Y elevado a menos N. Tá bom? Agora, vamos olhar a segunda parcela do primeiro membro. Então, no primeiro membro, agora sim eu vou falar sobre ele. A segunda parcela tá aí, linha do meio, 1 menos N vezes Y elevado, vou até apagar, 1 menos N, Y elevado a menos N, vezes P, vezes Y. Então, o número 1 menos N fica, a função P de X fica, e aí você tem um produto dos Y. Y elevado a menos N vezes Y, conserva a base e somos expoentes. Menos N mais 1 é a mesma coisa que 1 menos N. Tá bom? Então, a primeira parcela do primeiro membro eu não mexi. A segunda, agora, junto com vocês, a gente viu que o Y se reduz a Y elevado a 1 menos N. E o segundo membro, já conversamos nesse instante. Passar para outro slide. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou fazer as minhas substituições do Z e do Z'. Quem são elas que eu não lembro mais? O Z eu chamei de Y elevado a 1 menos N e o meu Z' de 1 menos N, que eu calculei, né? 1 menos N, Y elevado a menos N vezes Y'. Quando a gente pega essas duas coisas, Z e Z', e olha para a multiplicação que nós fizemos na nossa EDO, a gente vê o seguinte. Membro 1, primeiro membro, primeira parcela, o 1 menos N, Y elevado a menos N, Y' vai virar Z'. Okay? Ele é exatamente igual a Z'. Mais uma vez, eu estou omitindo, né, ignorando a variável X, tá bom? Que está dentro do Y, não a que está dentro do P e do Q, mas sim a que está dentro da incógnita. É de praxe nas EDOs a gente não usar as equações com a incógnita junto com a sua variável. Nós temos o seguinte, a primeira parcela vai se tornar Z', a segunda parcela, o 1 menos N e o P permanece, mas o Y elevado a 1 menos N, o que é isso? É a minha nova incógnita Z. Já no membro direito fica apenas 1 menos N, Q. Então veja que não aparece mais nada com a antiga incógnita que era Y.
Agora tudo é com a nova incógnita Z. Esta nova equação, o que eu vou fazer? Se a incógnita agora é Z, isso aí que está multiplicando Z, que é 1 menos n vezes Pzinho de x, eu vou chamar de um P maiúsculo de x. E o lado, o membro direito, onde tem 1 menos n Qzinho, eu vou chamar de Q maiúsculo de x, a função Q de x maiúsculo. Assim, eu olho para essa EDO Z', mas P de x igual a Q de x é exatamente a cara de uma EDO linear, só que a variável dela é Z de x. O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer que quando você pegar uma equação de Bernoulli e fizer a substituição z igual a y elevado a 1 menos n, você vai cair em uma EDO linear na variável z. Aí o que eu faço? Obviamente, você vai resolver esta EDO linear e vai achar o z de forma explícita. Depois que você acha o z, você volta aí na sua substituição, z igual a y elevado a 1 menos n, e obtém o seu y. Ok? Vamos à prática. Exercício: resolver as equações abaixo. A primeira equação que eu vou lhe dar é y' mais xy igual a xy cubo, que é exatamente um daqueles dois exemplos que eu dei anteriormente, né? Nós sabemos que ela é uma equação de Bernoulli com n igual a 3. Agora sim, eu vou resolver. Segundo a minha teoria, eu vou chamar de z o y elevado a 1 menos n. Como n é 3, 1 menos 3, menos 2. O que eu tenho que fazer agora? Segue exatamente o que foi dado na teoria. Calcula z'. Quem é z' de x? O menos 2 vem para frente. O y fica agora elevado a menos 3. E pela regra da cadeia, vezes y'. Beleza, fiz isso. O que eu faço agora? Você vai pegar a sua equação de Bernoulli e vai multiplicar os dois membros por alguma coisa. Que coisa? Veja aí, é só olhar para ele, ó. Y'. Eu quero que isso aí vire z'. Para esse y' virar z', é importante que na frente dele tenha um menos 2y elevado a menos 3. Então, você vai pegar o seu z igual a y elevado a menos 2, o seu z', as duas coisas que você tem na mão, vai pegar a sua equação de Bernoulli, que eu coloquei agora de amarelo, e vai multiplicar os dois membros pelo menos 2y elevado a menos 3. Então, multipliquei o primeiro membro por isso, multipliquei o segundo membro por isso. Beleza? Então, todos os termos da equação estão multiplicados por menos 2y elevado a menos 3. O que vai acontecer com isso? Veja bem, onde tem o menos 2y menos 3, y', isso aí é o meu z'. Lá no meio, onde tem menos 2y menos 3, xy, o menos 2 fica, o x fica, só que o y menos 3 vezes y conserva a base e somos expoentes, fica y elevado a menos 2. E o que é y elevado a menos 2? Olha aí na primeira linha desse slide, é o z. Então, a parte do y desaparece e vira z. Depois do igual, o menos 2 fica e o x fica. E o que acontece com y? Desaparece, porque vai ficar y elevado a 0, que é 1. Sempre o y desaparece, professor, no final? Sempre desaparece, tá bom? E sempre lá na frente vai dar z' e o segundo termo com z? Sempre. Isso é padrão, porque exatamente o que nós fizemos na teoria diz que vai cair numa EDO linear assim. Então, o meu P agora é menos 2x e o meu Q agora é menos 2x também.
que eu vou fazer? Vou resolver essa EDO linear aí, tá? Então, eu tenho o meu P e tenho o meu Q. Vou achar primeiro o fator integrante μ. μ é elevado à integral do P. Então, vai ficar E elevado à integral de menos 2x. Uma integral simples. Integral de menos 2x é x ao quadrado. É menos x ao quadrado mais uma constante. Ora, falei para vocês que quando você resolve essa integral aí no expoente, aparece uma infinidade de opções por causa do mais c. Você só precisa de um fator integrante. Então, você considera o mais simples de todos, que é aquele com c igual a zero. E você tem, então, que o fator integrante a ser usado nessa questão é o e elevado a menos x2. Beleza. E agora, o que eu faço? Agora, você vai botar a solução da sua EDO linear. Tem na sua mão o fator integrante μ, você tem na sua mão o Q, então a solução Z, lembre-se, é Z, não é Y, é o Z. A formulinha é 1 sobre o fator integrante, integral do fator integrante vezes o Q. Tranquilo. 1 sobre o fator integrante é elevado a menos x2, integral de quem? O μ é a exponencial e o Q é o menos 2x. Então, vai ficar a integral de menos 2x é elevado a menos x2. Veja que na prática você não põe mais c agora. Você só vai botar o mais c depois que você resolver a integral, tá bom? Essa integral aí, nós não vamos ficar resolvendo as integrais. Isso é cálculo 1. Eu vou dizer para vocês o método, e aí vocês podem fazer em casa, tranquilo, num papelzinho aí, cálculo dessa integral. A integral de menos 2x elevado a menos x2 é uma integral que você faz simplesmente por substituição. É só chamar esse menos x2 aí de uma outra variável, de u, de t, tá bom? Aí você faz assim e vai chegar à minha solução, que é E elevado a menos x2 mais c. Então, resolve a integral por substituição e chega na solução dela, E elevado a menos x2 mais c. Muito bem. Continuando, z é 1 sobre E elevado a menos x2. Ora, eu posso passar a exponencial que está embaixo para cima, trocando o sinal, tá bom? Se eu não quiser, eu poderia deixar do jeito que está, mas eu quis, tá? Passar a exponencial de baixo para cima, trocando o sinal. Quando eu vou fazer essa multiplicação aí, E elevado a x2 vezes E elevado a menos x2, conserva a base, soma os expoentes, a soma dos expoentes vai dar zero, então E elevado a zero é 1. O E elevado a x2 vezes o E elevado a menos x2 vai dar elevado a zero, que é 1, mais c vezes o E elevado a x2. Então, este aí é o meu z. Ora, mas quem é z? Z nada mais é do que y elevado a menos 2, ou seja, 1 sobre y ao quadrado. Então, aí onde tem z na segunda linha, eu vou trocar por 1 sobre y ao quadrado. Ora, se 1 sobre y ao quadrado é o que está no membro direito, invertendo o lado esquerdo, é igual ao que está no lado direito invertido. Então, quem é y ao quadrado? 1 sobre 1 mais c E elevado a x2. E assim a gente tem a solução da nossa equação de Bernoulli na forma implícita. Implícita porque eu não explicitei y de x. Y é igual. Se eu fosse a explicitar, e eu poderia, aconteceria o seguinte: y pode ser a raiz quadrada disso ou menos a raiz quadrada. Para evitar escrever assim, eu deixei na forma implícita. Então, y é dado implicitamente por essa igualdade aí. Exemplo 2, que nós também já vimos que é uma equação de Bernoulli, onde o n é igual a meio.
Mas lembrando que primeiro nós dividimos tudo por x. Fazendo a substituição. Quem é z? Z é y elevado a 1 menos n. Como n é meio, 1 menos meio, meio. Veja que agora no slide aí, eu já estou omitindo o xzinho, né? Eu não estou escrevendo mais z de x igual a y de x elevado a meio. Na prática, a gente não escreve, faz tudo assim mais rápido. Porque no primeiro exemplo eu fiz tudo bonitinho? Para você saber que é uma função de x. Quando você escreve assim, você não está vendo x, mas você sabe que é uma função de x. Então agora, a partir do segundo exemplo, você tem que estar isso já na sua cabeça. Olha, é uma função de x. Então, quando derivar z, que vai dar z', eu estou derivando z em relação a x e não em relação a y. Porque se você for derivar em relação a y, vai dar o meio vem para frente e o y fica elevado a meio menos 1, que é menos meio. Mas não é em relação a y que eu estou derivando, é em relação a x. Então, precisa da regra da cadeia, vezes a derivada da base em relação a x, que é o y' de x. Bom, se você não consegue fazer assim, escreve z de x e y de x para você não errar. Muito bem. Então, aí tem um z e tem um z'. Levando isso para o próximo slide e pegando a minha equação, y' mais 4 sobre xy igual a 64x elevado a 4x4 raiz de y. O que eu vou fazer com ela? Veja aí, olha. Para forçar a aparecer z', eu preciso que junto de y' tenha o termo meio y elevado a menos meio. Então, eu vou pegar toda a minha equação e multiplicar por meio y elevado a menos meio, que é o que está aí de branco na linha abaixo da de amarelo. Multipliquei toda a equação por meio y elevado a menos meio. Bom, a primeira parcela nada mais é do que o meu z'. Beleza. Na segunda parcela, o meio vezes o 4 sobre x dá 2 sobre x. E o y elevado a menos meio vezes o y elevado a 1, conservo a base, somos expoentes, menos meio com mais 1 dá meio. Então, eu tenho aí y elevado a meio, e y elevado a meio nada mais é do que o meu c. Agora, no segundo membro, o meio vezes o 64 dá 32, o x permanece, a exponencial permanece, e o y elevado a menos meio vezes o y elevado a meio da raiz quadrada vai dar y elevado a zero, que é 1, o y desaparece. Então, eu caí nesta IDO linear aí, z' mais 2 sobre xz igual a 32x elevado a 4x4. Nesta IDO linear, o meu P é 2 sobre x e o meu Q é o 32x elevado a 4x4. Venho e calculo o fator integrante μ, que é E elevado à integral do P. Quem é a integral de 2 sobre x? 2 ln do módulo de x mais c. Ora, eu pego o μ mais simples, que é o que tem um c igual a zero. Então, eu fico com μ igual a e elevado a 2 ln do módulo de x. Aplico uma propriedade de potenciação, ou, se você quiser, uma propriedade de logaritmo, tá? No caso aí, eu estou fazendo esse exercício aí, esse exemplo, usando uma propriedade de potenciação. E elevado a 2 vezes ln do módulo de x é elevado a ln, e tudo isso ao quadrado. Tá? Se no lugar do 2 fosse um 3, ficaria tudo isso ao cubo. Se no lugar do 2 fosse 17, ficaria tudo isso a 17. Ou então você aplica uma propriedade de logaritmo, colocando o número em cima do módulo, dá o mesmo resultado. Quem é elevado ao ln do módulo de x? O próprio módulo de x.
Então, E elevado ao ln de qualquer coisa dá coisa. Então, isso aí fica módulo de x ao quadrado. E o módulo de x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Módulo de x à quarta é a mesma coisa de x à quarta. Módulo de x à sexta é a mesma coisa de x à sexta. Quando o expoente for inteiro par, não tem problema. Agora, se desse módulo de x elevado a 1, módulo de x elevado a 3, módulo de x elevado a 5, etc., não é igual a x elevado a 3, x elevado a 5. Não. Você aí faz uma nova escolha do μ. O módulo de x pode ser o próprio x ou o menos x. Como você está escolhendo um fator integrante, você escolhe aquele fator integrante onde o módulo de x coincida com o x. Então, aí o argumento muda, mas no final das contas, você sempre vai trocar o módulo de x elevado ao expoente inteiro por x elevado a esse expoente inteiro, tá bom? Então, eu tenho o μ, que é o x ao quadrado, e tenho o meu q. O que eu vou fazer agora? Achar a solução z. Quem é z? 1 sobre μ, integral do μ vezes q. Então, vai dar 1 sobre x ao quadrado. Quanto é o μ vezes q? Ora, multiplicando o μ pelo q, fica 32x3 elevado a 4x4. Também é uma integral que faz por substituição. É só chamar o expoente lá 4x4 de uma outra letra, de u, de t, seja lá o que for. Uma integral simples de fazer, e quando você resolver essa integral, vai dar 2e elevado a 4x4 mais c. Beleza, fiz aí. Qual é a solução z? É só multiplicar 1 sobre x2 por isso que está aí dentro do parênteses. Então, multiplicando, eu tenho 2e elevado a 4x4 sobre x2 mais c sobre x2. Se eu não quiser multiplicar, eu simplesmente deixo o z como sendo uma fração. O numerador é 2e elevado a 4x4 mais c e o denominador é x ao quadrado. Mas, originalmente, quem é z? Aí que tá. Vamos lá, eu vou voltar para você ver o slide aqui, ó. Originalmente, você fez a substituição. Quem é z? Z é y elevado a meio. Agora, ou seja, z igual a raiz quadrada de y. Se z é a raiz quadrada de y, como é que eu acho y? Y é z ao quadrado. Né? Se z é a raiz quadrada de y é z ao quadrado. Então, ó, aí eu fui lá na frente. E agora eu sei que y é z ao quadrado, então y é nada mais, nada menos do que essa soma aí ao quadrado. Que, se você escolheu deixar o seu z no formato fracionário, 2e elevado a 4x4 mais c sobre x2, é só pegar essa fração e elevar ao quadrado. Fica o quadrado do numerador sobre o quadrado do denominador, que é x à quarta. E assim você encontra a solução desta equação de Bernoulli. Equação diferencial de Riccati. Também considerando com incógnita y de x, uma equação diferencial é dita de Riccati se ela tem a seguinte forma: y' igual a... Veja que a derivada da incógnita fica isolada de um lado, e no outro membro você tem uma expressão do tipo uma função de x vezes y ao quadrado, mais uma função de x vezes y, mais uma outra função de x. Eu coloquei essas três funções de x como sendo a, b, c, para exatamente ficar parecido com a função quadrática, né, que vocês conhecem, ax2 mais bx mais c. Então, é obrigatório que a, b e c seja diferente de zero? Não. É obrigatório que o a seja diferente de zero. Ou seja, o y ao quadrado é um termo que é obrigatório aparecer na equação de Riccati. Não é obrigatório aparecer um termo com y e também não é obrigatório aparecer o termo independente do y. Fazer a seguinte substituição. Vamos chamar de u.
o y, que é da sua incógnita original, menos a solução particular que você tem na sua mão. Bom, então é necessário que você tenha essa solução particular para que você faça essa substituição aí. Se u é y menos essa solução particular, quem é y? U mais a solução particular. Beleza, u mais y1. O que você vai fazer agora? Você vai derivar o y. Então, y' é igual a u' mais y1'. Então, a gente pega o y igual a u mais y1 e, obviamente, o y' sendo u' mais y', e substitui na equação de Riccati que eu coloquei aí de amarelo. Então, no membro esquerdo, no lugar de y', vai ficar u' mais y'. Já no membro direito, eu vou ter a vezes. O que é o y ao quadrado? U mais y1 ao quadrado, ou seja, quadrado do primeiro, quadrado de u, duas vezes primeiro pelo segundo, 2y1 vezes u, mais quadrado do segundo, que é o y1 ao quadrado. Depois vem b vezes y, então vai ficar b vezes quem? U mais y1. E por fim, o c. Ok, substituir. O que vai acontecer? Você vai pegar um membro direito, ou seja, um segundo membro, e vai arrumar ele da seguinte forma: uma parte junto com u ao quadrado, uma parte junto com u e uma parte sem u. Então vamos ver como é que vai ficar. No membro direito só existe um termo com u ao quadrado, que é a vezes u ao quadrado. Agora, o termo que acompanha o u foi 2ay1 mais b. E o termo que não tem u é o ay1 ao quadrado mais by1 mais c. Beleza, arrumei. Tudo bem, trouxe aí isso para o próximo slide. O que é que eu ganho? Aí sim é o momento de você usar que y1 é uma solução particular da minha EDO. Se y1 é uma solução particular, nós colocamos lá em outro slide que y1' é a mesma coisa que esse último termo aí que não tem u, ay1 ao quadrado mais by1 mais c. Então esse último termo aí é a mesma coisa que y'. Então, o que vai acontecer? Antes do igual, eu tenho mais y', depois do igual, lá no final, eu tenho mais y'. Eu vou cancelar o y' do membro esquerdo com o y' do membro direito. Ficando, então, com o quê? Com u' igual a uma parte só com u ao quadrado, mais uma parte só com u. Levando isso para o próximo slide, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a parte em u para o membro esquerdo e vou deixar a parte com u ao quadrado no membro direito. E daí, professor? Este termo aí, que tem u, a função que está multiplicando u, eu vou chamá-la de p de x, ou seja, o menos 2ay1 menos b, eu vou chamar de p. E depois do igual, o a, que é o que está acompanhando o u ao quadrado, eu vou chamar de q. Assim, a gente ficou com a seguinte equação: u' mais um p vezes u igual a um q, só que junto do q tem um u ao quadrado. Trata-se de uma equação de Bernoulli quando n é 2, porque lá do outro lado tem u ao quadrado. Se não tivesse aquele u ao quadrado, seria uma linear. Mas como tem aquele u ao quadrado, é uma equação de Bernoulli.
tá bom? Aí você pode me perguntar, sempre na equação de Riccati eu vou cair na equação de Bernoulli? Sempre com essa substituição. E mais do que isso, sempre o n vai ser 2? Sim, sempre o n vai ser 2. Tá bom? A partir daí, você vai resolver a equação de Bernoulli, conforme foi explicado, fazendo a nova substituição, caindo na linear. Então, dá trabalho? Dá trabalho. A substituição U igual a y menos y1 transforma a EDO de Riccati no EDO de Bernoulli. Vamos à prática. Resolver as equações abaixo. A equação que está sendo dada para a gente no primeiro exercício é a seguinte: y' igual a xy quadrado, então veja que existe um a vezes y quadrado, e se a é x, menos 4x2y, então esse menos 4x2 é o seu b, e o 4x3 menos 25x mais 2, tudo isso é o c. Então veja que o c ele não tem nada a ver com a incógnita y. Então todo esse pedaço que não tem y é o c. Sendo dado para vocês uma solução particular. A função 2x mais 5, ela é uma das soluções desta EDO aí. Então, ela para a gente é uma solução particular. Então, o próprio exercício me deu de presente. Você precisa de uma solução particular. Senão, você não pode resolver a equação de Riccati, tá bom? Começando, então. O que diz a teoria que a gente viu? Vou fazer uma substituição. Qual? Y menos a solução particular que eu tenho na minha mão, que é 2x mais 5. O que eu faço agora? Isolo y. Quem é y? U mais o 2x mais 5. E eu faço o que agora? Derivo os dois lados em relação a x. Quem é a derivada do y em relação a x? Y' de x. Quem é a derivada do u em relação a x? U' de x. E quem é a derivada de 2x mais 5 em relação a x? 2. Então, na parte da solução particular, como é algo conhecido, você deriva numericamente conforme as regras de derivação, tá bom? Então, eu tenho que y é u mais 2x mais 5 e tenho também que y' é u' mais 2. O que eu vou fazer? Segundo a teoria, eu vou pegar a equação de Riccati e substituir isso aí na equação de Riccati. Então, eu pego a minha equação de Riccati, y' dado por isso aí, e onde tem y, eu vou trocar por u mais 2x mais 5. E onde tem y', por u' mais 2. Então, o membro esquerdo fica u' mais 2, enquanto o membro direito fica x vezes... Quem é y ao quadrado? U ao quadrado mais 2 vezes o 2x mais 5 vezes u, aí eu já escrevi 4x mais 10 vezes u, mais o 2x mais 5 ao quadrado. Depois, menos 4x2 vezes o y, ou seja, u mais 2x mais 5, mais o czinho lá, que é 4x3 menos 25x mais 2. O que é que você tem que fazer? O que a teoria falou. Olha, arruma aí o lado direito. Bota uma parte com u ao quadrado, bota uma parte com u e a outra parte que não tem u. Agora, se você quiser já ir simplificando as coisas no meio do caminho, melhor ainda, né? Fica mais simples ainda. Se eu quiser, eu já posso cancelar esse 2 aí que está no membro esquerdo somando com o 2 lá no final do membro direito. Tá? Então, apenas passei por outro slide e é o que eu fiz. Então, vou cancelar o 2 do membro esquerdo com o 2 do membro direito e vou fazer as continhas lá do lado direito. X ao quadrado, depois o x vezes 4x mais 10 vezes u, aí vai ficar 4x2u mais 10xu, depois x vezes o 2x mais 5 ao quadrado, aí vai dar 4x3 mais 20x2 mais 25x, depois menos o 4x2 vezes u, depois menos o 4x2 vezes 2x mais 5, que me dá menos 8x3
e menos 20x2, e por fim aqueles 3 termos lá. Tá? Na verdade, mais só 2 termos, porque o 2 eu já cancelei com o outro 2. Bom, faz a arrumação. Quando eu vou fazer a arrumação, eu vejo o seguinte: o linha é igual a... Qual é a parte que tem u ao quadrado? Só tem um termo com u ao quadrado, que é xu ao quadrado. Quem é a parte que tem u? Veja que você tinha um 4x2u com 10xu, depois um menos 4x2u, que vai cancelar com o anterior, portanto, só sobra 10xu. Todo o restante desaparece. A teoria falou que todo o restante desaparece. Você sempre fica com a parte com u ao quadrado e uma parte com u. Se você resolvendo a questão ficou algum termo sem u, você errou na sua conta. Bom, então, veja que todo o restante tem que se cancelar. Veja aí, olha, o 4x3 com menos 8x3 dá menos 4x3, que com mais 4x3 lá no final vai embora. O 20x2 se cancela com menos 20x2 e o 25x se cancela com menos 25x. Tem que cancelar todos os termos que não tem u. Bom, então aí fica a dica para você ver se cometeu algum erro na sua conta. Quando chegar nesse momento, é só arrumar a sua equação de Bernoulli, passando a parte que tem u para o membro esquerdo. Então eu fico com linha menos 10xu igual a xu ao quadrado. Aí nesse momento você respira e diz assim: bom, caí na equação de Bernoulli. Então vou resolver a equação de Bernoulli. Lembrando que a variável não é y, a variável é u, a incógnita é u. Então, respira, vou resolver a equação de Bernoulli agora. Qual é a mudança de variáveis? Z igual a incógnita u elevada a 1 menos n. Como n é 2, então vai ficar z é igual a u elevada a 1 menos 2, que é menos 1. Faz o quê? Deriva z. Você está derivando em relação a qual variável? X. Então, quem é z' de x? O menos 1 vem para frente, multiplicando. O u fica elevado a menos 2, vezes, pela regra da cadeia, a derivada do u em relação a x. Aí vem lá aquele jogo lá de Bernoulli. Ora, a minha equação está ali em cima. Para fazer aparecer z', eu preciso do termo menos u elevado a menos 2 vezes u'. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos os termos da minha equação de Bernoulli por menos u elevado a menos 2. Beleza, fiz isso. Multipliquei todos os termos por menos u elevado a menos 2. O que vai acontecer? Bom, primeira parcela aí vai dar nada mais nada menos que z'. A segunda parcela, o menos com menos vai dar mais 10x, e u elevado a menos 2 vezes u vai dar u elevado a menos 1, que nada mais é do que o meu z. E lá no final vai dar só menos x, porque o u vai ficar elevado a 0, que é 1. E aí eu caio na equação linear. Muito bem. Na equação linear, eu só preciso identificar inicialmente quem é P e quem é Q. Quem é P? P é 10x. Quem é Q? Menos x. Aí vou para o fator integrante. Mi é elevado à integral do P. Que é a integral de 10x? 10x2 sobre 2, ou seja, 5x2, mais uma constante. Pego o Mi mais simples, que é com C igual a 0, e já está encontrado o fator integrante. Ora, de posse do fator integrante Mi e do Q, eu venho e calculo a integral de Mi vezes Q, que é integral de menos x elevado a 5x2. Mais uma vez, uma integral que sai rapidamente pelo método da substituição, só é chamar 5x2 de uma outra letra, de U, de T, seja o que for. De U, tenha cuidado para não confundir com U lá originalmente da Riccati, tá bom? Mas aí você faz essa continha separado e
a resposta dessa integral vai dar menos 1/10 vezes e elevado a 5x2, tudo isso mais c. Ora, a solução da minha linear, cuja incógnita é z, é 1 sobre 1i, então fica 1 sobre e elevado a 5x2, vezes essa integral de μ vezes q. Quando a gente multiplica um pelo outro, eu obtenho que z vai dar menos 1/10 mais c sobre e elevado a 5x2. Trouxe isso para o próximo slide. Eu posso, se eu quiser, somar essas duas frações. Aí o denominador é 10 elevado a 5x2 e o numerador, quando eu faço a soma das frações, vai ficar o menos e elevado a 5x2 mais c. E como o z é u elevado a menos 1, eu obtenho, então, que u é 1 sobre z. Ora, então, quem é 1 sobre z? É só pegar o z e inverter. Aí o numerador passa a ser agora o 10 elevado a 5x2, enquanto o denominador passa a ser c menos a exponencial. Então, já tenho u, ok? Então, z é a solução da linear. U é solução da de Bernoulli. Agora eu preciso da solução de Riccati. Quem é o y? Que é a minha incógnita original. Eu tenho o meu u. O meu y é u mais 2x mais 5. Ok? Então, o y vai ser o u que você encontrou mais 2x mais 5. E aí tem a resposta da questão. Y é u mais 2x mais 5. Se você observar bem, eu coloquei na resposta ou um outro y. Qual? Que foi dado para você. Porque esse outro y já foi dado desde o início para você que ele é uma das soluções da IDO. Se ele é uma das soluções e você encontrou as outras, então você tem que botar tudo junto agora, tá bom? As que você encontrou juntamente com a que foi dada, porque essa que foi dada, 2x mais 5, ela não está no meio das outras aí que apareceram, tá? Porque para as outras dar 2x mais 5, você teria que ter essa fração dar zero, e não tem como ela dar zero. Segundo e último exercício. Então você tem uma nova equação aí, e tem uma solução particular dela, que agora é 3 sobre x. Aí você pode dizer, nossa, essa equação aí é uma equação de Riccati. Se você pode isolar, ela tá aí, tá toda desconstruída, né? Então você pode aí isolar o termo com y' e passar todo o restante para o outro lado, que você vai ver que vai ficar um termo com y² e um termo sem y. Não aparece o termo com y elevado a 1, que tinha coeficiente b. Não precisa, b pode dar zero. O que é obrigatório é o termo com y², tá? Vamos começar, então, a resolver a equação de Riccati. Como é que se faz? Chama de u o y, que é a minha incógnita, menos a solução particular. Veja que, propositalmente, nesse exercício número 2, eu não chamei a solução particular de y1, para você não ficar viciado a querer que a pessoa dê para você y1. Ela vai dar o nome que ela quiser para a solução particular. Então, agora eu chamei de g. Alguém pode chamar de h, pode chamar de φ, botar uma letra grega. Não importa. O que importa é que você tenha uma solução particular. E a mudança de variável é y, que é a incógnita, menos essa solução particular. Quem é y? U mais 3 sobre x. Faço o que agora? Derivo os dois lados em relação a x. Y' é u' mais a derivada de 3 sobre x. Derivando 3 sobre x, você obtém menos 3 sobre x². Então, eu pego o y, pego o y', pego a equação de Riccati, que você tem na sua mão, e substituo isso aí. Então, vai ficar x2 vezes, no lugar de y', eu escrevo u' menos 3x2, 3 sobre x2, menos x2 vezes, no lugar de y², eu vou escrever u mais 3 sobre x², mais 12 igual a zero. Agora é uma questão de conta apenas, né?
Então, repetindo aí o que está no slide anterior, eu simplesmente, desta linha para a segunda, eu calculei o u mais 3 sobre x ao quadrado, que é o quadrado do u, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 6 sobre xu, mais o quadrado do segundo, que é 9 sobre x2. Aí, fazendo essas multiplicações, eu obtenho x2 u' menos o x2 vezes 3 sobre x2, dá só menos 3. Depois, menos x2 u2. Depois, menos x2 vezes 6 sobre xu. Aí, corto x2 com x, vai dar menos 6xu. Menos x2 vezes 9 sobre x2. Aí, corto x2 com x2, dá menos 9. Mais 12 igual a zero. Veja que a parte que não tem u, que é menos 3, somado com menos 9, somado com mais 12, vai desaparecer, porque isso vai dar zero. Vai sobrar o que apenas? x2 u' menos 6xu, e eu já aproveito e coloco a parte do u ao quadrado para o outro lado. Dividindo tudo por x ao quadrado, eu tenho u' menos 6 sobre xu igual a u ao quadrado. Mais uma vez, caio na equação de Bernoulli com n igual a 2, obrigatoriamente. Vamos focar agora na resolução de Bernoulli. Qual é a mudança de variável? Z igual a, no caso a incógnita que é u, elevado a 1 menos n. Como n é 2, vai ficar z igual a u elevado a menos 1. Sempre vai ser z igual a u elevado a menos 1? Resposta: sim, sempre vai ser z igual a u elevado a menos 1. Por quê? Porque o n é sempre 2 na equação de Bernoulli, que veio de Riccati, tá bom? Então, z' vai ser sempre menos u elevado a menos 2 vezes u', sempre. E sempre eu vou precisar multiplicar a equação de Bernoulli por menos u elevado a menos 2. Então, você vai multiplicar todos os termos por menos u elevado a menos 2. Aí a primeira parcela vai ficar z'. A segunda parcela, o menos com menos vai ficar mais, 6 sobre x. O u elevado a menos 2 com u dá u elevado a menos 1, que é z. E o membro direito, o u desaparece, fica só menos 1. E você, então, caiu já na linear. De posse dessa equação linear, simplesmente você vem e identifica o seu P e o Q. Quem é P? 6 sobre x. Quem é Q? Menos 1. Vamos para o fator integrante. Mi é igual a E elevado à integral do P. Quem é a integral de 6 sobre x? 6 ln do módulo de x mais c. Pego o c mais simples. Peguei. O c mais simples é quando o c é zero. Dessa vez, eu estou fazendo de outra forma, tá? Da outra vez, eu peguei esse E elevado a 6 ln do módulo de x, que na verdade era um 2, e transformei em propriedade de potenciação, potência da potência. Agora eu vou usar uma propriedade de logaritmo. Então, você pode fazer as duas coisas, aquilo que você achar melhor. Então, se você for usar a propriedade de logaritmo, todo número que estiver multiplicando o logaritmo aí no expoente, ele vai lá para cima do logaritmando. Então, vai ficar E elevado ao ln do módulo de x elevado a 6. Tá? Se fosse um 8, E elevado ao ln do módulo de x elevado a 8. Se fosse menos 4, E elevado ao ln do módulo de x elevado a menos 4. E E elevado ao ln de qualquer coisa é a coisa. Então, isso aí dá módulo de x elevado a 6, que é x a sexto. Então, já achei o fator integrante? Já. Então, eu tenho o fator integrante mi. E tenho o quê? Vou para a minha formulinha, que é a integral de mi vezes q. Quando eu faço mi vezes q, eu só preciso integrar aí menos x a sexta, que é bobinho. Isso dá menos x a sétima sobre 7, mais c. Ora, então quem é a solução da linear explícita? Z é 1 sobre mi, 1 sobre x6, multiplicando a integral de mi vezes q, que deu menos x a sétima sobre 7, mais c. Quando a gente multiplica um pelo outro,
1 sobre x6 vezes menos x7 sobre 7 vai dar menos x sobre 7, e a segunda parcela vai dar c sobre x à sexta. Este z que está aí, se você quiser, você pode escrever na forma de uma única fração. O denominador comum é 7x à sexta, dividindo por 7, que é x à sexta, vezes menos x, dá menos x7. E lá, 7x à sexta, dividido por x6, dá 7, vezes c, aí é que tem a jogada interessante, 7 vezes c é uma outra constante, que eu continuo chamando de c, tá? Para não ter que usar um c1, depois um c2. Então, esse c não é o mesmo c do anterior, é 7 vezes ele. Então, 7 vezes uma constante é uma nova constante, tá? Então, z dá isso aí. Ora, u é z elevado a u elevado a menos 1, ou seja, z é 1 sobre u. Então, quem é u? 1 sobre z. U sendo 1 sobre z, você só tem que inverter o z aí, que é o que eu fiz. 7x6 sobre c menos x7. Se você já tem a solução u, que é da equação de Bernoulli, você agora vai para a solução de Riccati, que é o y. Então, eu tenho u. Quem é a solução da equação de Riccati? U mais 3 sobre x. Simplesmente substitui o u por quem você encontrou. Não esquecer que na hora que você bota a solução, você tem que botar ou aquela que foi dada para você, que é o 3 sobre x. E assim finaliza este segundo exercício. Agora, de repente, você pode olhar no gabarito lá da lista e a sua resposta não bater com a do gabarito. Não porque esteja errada, é porque às vezes tem feito uma continha aí, ó. Veja que tem uma soma aí. Pode ser que lá no gabarito chegue-se a uma resposta um pouco mais simplificada, ou seja, somando uma coisa com a outra. Se somar essas duas frações, o denominador comum passa a ser x vezes c menos x7, ou seja, cx menos x à oitava. Aí, dividindo por c menos x à sétima, dá x, vezes o de cima, 7x7. O denominador dividindo por x vai dar c menos x7, vezes 3. Ora, 3 vezes c, 3c. 3 vezes menos x7, menos 3x7. Tinha um 7x7 com menos 3x7, é por isso que na resposta apareceu 4x7. E alguém pode já perguntar, por que, professor, lá em cima você colocou 7 vezes c, é um novo c, e aqui você botou 3 vezes c e não mudou, deixou como sendo 3 vezes c? Eu vou lhe responder. Ó, vou voltar para te responder isso. Quando nesta conta aqui, que eu somei as frações, apareceu 7 vezes c e eu coloquei um novo c, não existia nenhum c antes. Só tinha o 7x6 embaixo e o menos x7. Essa é a única constante que apareceu. Então, é o c. Já aqui, veja que no denominador já tem um c. Então, lá em cima vai ficar 3 vezes c. Eu não posso substituir isso por uma nova constante, porque o que a questão está me dizendo é que esse valor dessa constante tem que ser 3 vezes o da constante que está embaixo, o czinho que está na frente do x. É por isso que eu não posso mudar para outra coisa, tá? Porque senão apareceria duas constantes diferentes, mas na EDO de primeira ordem só pode ter uma constante aparecendo nas soluções. Bom, então, assim a gente finaliza a nossa aula de número 6. Então, um abraço, até a próxima aula.